Por que o Python RPA Dev Studio é a ferramenta indicada, mesmo para quem não entende nada de programação, mas que sabe que processo quer automatizar? Porque ela é uma ferramenta que não é simplesmente uma geradora de código, ela é uma ferramenta que cria toda a estrutura que você precisa para que o seu processo possa ser executado automaticamente por um robô RPA, mesmo que você não entenda nada de programação, mesmo que você não conheça nada de Python. Então eu vou dar um exemplo aqui e mostrar alguns recursos que a gente tem nessa ferramenta. Então vou criar um processo com um nome qualquer aqui, chamar de clientes, por exemplo. Quando eu mando criar esse projeto, ele já cria uma série de artefatos, uma série de arquivos que vão me permitir ter já uma estrutura de desenvolvimento de automação que vai rodar em qualquer ambiente que tenha Python, que tenha estrutura Python, em qualquer ambiente que tenha uma orquestração de Python. Então ele cria esse projeto de uma maneira que você não precisa se preocupar com os detalhes que são mais técnicos, que são do pessoal mais voltado para a área de TI. Então nós podemos observar, por exemplo, aqui em pacotes, que eu só preciso saber exatamente que processo eu quero automatizar. Digamos, por exemplo, que eu vou automatizar um processo que seja de uma aplicação desktop. Eu tenho lá um programinha desktop na minha empresa em que eu vou buscar arquivos do Excel, por exemplo, ou vou ler arquivos que sejam PDF, então eu vou marcando aquilo que eu vou precisar utilizar. Por exemplo, o meu robô vai utilizar a simulação de mouse e teclado, então eu vou deixando isso aqui marcado. Ele vai, por exemplo, precisar preencher no final um documento Word, então eu venho aqui e digo que eu vou utilizar o Word, então eu só preciso saber que recursos vão ser utilizados e ele mesmo já vai me trazer todas as atividades que sejam relacionadas a esses recursos. Por exemplo, se eu preciso abrir uma aplicação desktop, eu puxo aqui o Open Application, defino qual é o caminho dessa aplicação e faço esse mapeamento. E a própria aplicação ela vai ter recursos já que vão me facilitar fazer o mapeamento dessas aplicações. E é tudo arrastar e soltar. Você pode ver aqui quando eu arrasto aqui um elemento, ele vai me permitir definir algumas configurações e ele mesmo já vai gerando todo o código em Python, Python puro, sem amarras que você vai poder utilizar aí em qualquer ambiente. E o mais interessante é que ele tem toda a estrutura aqui de lógica de programação em Python. Se eu preciso criar uma variável, basta eu arrastar o componente, dizer qual é o nome da variável que eu quero, que tipo de informação essa variável vai armazenar, e ele já vai criando essa estrutura para mim. Se eu preciso, por exemplo, usar uma condicional, testar se uma condição é verdadeira ou não, então, por exemplo, se var 1, observa que ele mesmo já vai reconhecendo essas variáveis. Ela vai ser igual a Alex, ele mesmo já vai criando aqui toda essa estrutura para mim. Sem que eu precise ficar escrevendo linhas de código. Então, eu só preciso conhecer o processo, só preciso conhecer a lógica que está para executar esse determinado processo e ele mesmo vai criando já de uma maneira totalmente estruturada que vai me permitir subir essa aplicação para o ambiente de orquestração ou não, vai me permitir criar agendamento, schedule para que esse robô seja executado nos dias e horas que eu precisar que ele seja executado. Eu posso executá-lo manualmente, eu posso levar isso para outro ambiente, executar por linha de comando. Então eu tenho toda uma facilidade de atuação, de criação dessa minha automação sem me preocupar com os detalhes mais técnicos que os programadores muitas vezes precisam se preocupar. Eu simplesmente me preocupo em conhecer bem o processo, fazer então aqui o desenvolvimento desse meu processo seguindo esses passos
a passos e eu vou ter então o meu robô pronto para execução. Então, o Python RPA Dev Studio é uma excelente escolha, seja você um desenvolvedor já avançado de Python de RPA ou não, seja você um profissional que conhece já bem o seu processo, mas que não tem ainda experiência em saber programar. E o melhor de tudo, com acesso a todo o código, você vai poder também aprender como é a estrutura de um programa em Python.